Vamos falar das votações propriamente com alguns detalhes aí. Vamos lá. O plenário do Senado aprovou hoje a medida provisória que estabelece a nova organização da Esplanada. O placar foi de 51 votos a favor, 19 contrários e uma abstenção. Depois de receber o texto na madrugada, os parlamentares agilizaram essa discussão, já que a MP perderia validade já na próxima madrugada. Agora o projeto vai à sanção presidencial. O relator do texto na casa foi Jacques Wagner, do PT da Bahia, que diz que a publicação em Diário Oficial da União deve ocorrer hoje ou, no máximo, amanhã. Olha, foi uma vitória evidentemente expressiva do governo, né? Depois, quando eu digo vitória expressiva do governo, porque a partir daí o texto passou a ser o texto defendido pelo governo, ainda que originalmente não fosse esse, com todas as características que a gente já disse, não é? Vamos falar um pouquinho da votação na Câmara. Que se deu ontem à noite, e é aí que está o buziles do Centrão. Né? Vamos lá. 2. O projeto de reestruturação da Esplanada, que passou no Senado, foi discutido ontem na Câmara e teve apoio de deputados que são de legendas que ocupam vagas na Esplanada dos Ministérios. Nós separamos aqui a votação de cada legenda, Reinaldo. A gente pode falar? Pode falar, porque eu tenho algumas observações a fazer. Tudo bem. Partido de esquerda mais centro-esquerda. PT, 64 votos sim. PDT... 64 votos... Para um pouquinho a cada número, tá? 64 votos sim. O PT tem 68 deputados. Um deles eu sei que não votou porque estava comemorando aniversário. O Quaquá, do Rio de Janeiro, que é vice-presidente do PT. Né, Quaquá? Quaquá é estranho, né? Todo dia ele reclamou aí das investigações sobre Jair Bolsonaro. Olha, Beni, tá folgada a coisa, vou comemorar meu aniversário. Sou vice-presidente do PT, mas vou comemorar meu aniversário. Né? E agora, Larissa, do PDT ao Solidariedade, o número de votos dados é o número de parlamentares que eles têm mesmo. Vamos lá. É isso, PDT foram 18 votos sim, PSB 15 votos sim, PSOL 12, PCdoB 7 votos sim, PV 6 votos, Rede 1 voto e Solidariedade 4 votos sim. E o Cidadania tem 4 deputados, mas deu 2 votos. Né? É isso da Câmara, porque houve 49 ausências. Agora vamos lá. Desta vez, partidos que não são de esquerda, mas que têm ministérios. O PSD tem 3 ministérios, deu 36 votos sim, 2 não. Ao todo eles têm 43 deputados. União Brasil, 35 votos sim, 15 não. Mas eles têm 59 deputados. Então vocês veem aqui, deu um número expressivo de votos, mas entre ausentes e votos não, você tem um número considerável. MDB, 35 sim, 3 não, com 42 deputados, também houve faltas. Republicanos, não tem ministério, 31 votos sim, 7 não, 42 deputados. Esses votos aqui, em todos esses partidos que eu estou citando, uns mais, outros menos, estão sob a influência de Lira. PSD bem menos, mas tem ali um pedaço. União Brasil, muita influência. MDB tem um pedaço sob a influência de Lira, sim. Republicanos, idem. Aí tem o Podemos, tem 10 votos, sim, 2 não. Também tem. Então vejam só, o Lira, a influência do Lira não está restrita ao seu partido, o PP. Né? Que os gloriosos meninos que fizeram aqui esqueceram de botar quantos votos o Lira deu, e esse, infelizmente, de cabeça eu não tenho. Mas eles vão mandar buscar, aqui, agora, já, né? Porque tem o PP do Lira, que também deu bastante voto. Né? É importante a gente saber o partido do Lira quantos votos deu. Então vocês peguem no meu texto de hoje, inclusive, que está lá. Tá? Me manda aqui. Já agora, enquanto eu estou falando desse assunto. Insisto. O Lira determinou
a vitória do governo na Câmara. Como ele determinou a vitória do governo na Câmara, ele cobrou um preço. E este preço nós vamos saber qual é nos próximos dias. A gente vê que no Senado, partidos que votaram majoritariamente sim, no Senado não repetiram o voto, porque não estão exatamente sob a influência de Lira. Então vamos lá. O PSD deu 9 sim, ok? O PT deu os seus 8 sim, o MDB 8 sim. União Brasil, 7 sim, 1 não. PSB, 5 sim. PSDB, 5 sim, 1 não. PDT, 3 sim. Podemos, 3 sim. PL, 1 sim, 9 não. PP, 1 sim, 2 não. Olha aqui. Partido do Lira. Quer saber na Câmara? O Republicanos, que votou majoritariamente com o governo na Câmara, no Senado, votou não. O PP na Câmara, a bancada é de 49 deputados, 34 foram a favor da proposta. Isso. 34 sim, 5 abstenções e 9 não. Isso. Então vejam que nem foram abstenções, né? Foram ausências mesmo. Porque abstenção mesmo só houve uma. A abstenção foram 5. Tá tudo informado no meu texto de hoje, viu, rapazes? No blog, que deve ser lido sempre. Né? Tá tudo lá. Então, a gente nota que a influência do Lira está presente. Sim. E as coisas ficaram um pouco ali periclitantes. Como é que o Lula analisou a votação? O presidente Lula disse hoje que já esperava uma vitória do governo no Congresso. Antes de receber o presidente da Finlândia no Palácio do Itamaraty, ele afirmou que era razoável que a Câmara aprovasse o texto como veio da comissão mista. Ele falou, eu esperava aquilo porque era razoável a Câmara votasse do jeito que votou. Era razoável e isso embute também uma crítica do Lula à própria articulação política. Se ele está dizendo que era razoável, é porque ele está dizendo também que a articulação política não funcionou. Porque não funcionou de duas maneiras. Primeiro que o texto é ruim, é contra a proposta do próprio governo. Tá certo? E segundo, que não fosse o Lira na última hora atuar, deixou a coisa chegar à beira do abismo e o governo teria sido derrotado mesmo. Né? Ainda ontem, vamos ver o que o Lira disse sobre a votação. Embora ele já estivesse negociando a aprovação. Vai lá. Vamos ver direto. Daqui para frente, o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única e exclusivamente aos seus líderes. Líder do Republicano, do MDB, do União Brasil, do Progressistas, do PSD, partidos de centro, partidos, na sua maioria, independentes, que, lógico, somados aos partidos que dão apoio ao governo, na sua base, deram uma votação expressiva, praticamente com o PL e o Novo votando contra a medida provisória. É importante que o governo tenha consciência disso e que trabalhe para consolidar a sua base, porque matérias importantes virão, como, por exemplo, o CAF e a reforma tributária. Para quem entende, tá na cara que há um tom aí de quê? Bom, ou o governo faz, ou coisas importantes, em coisas importantes será derrotado. Agora, nunca se diz com clareza o que é. O que é consolidar a base? Tem nome, cargo e verba, emendas. E, eventualmente, reforma ministerial. Que o Lira está em rota de colisão com Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, isso é evidente. O Elmar Nascimento esteve reunido com Lula. Ele é líder do União Brasil. Tiveram uma conversa e, segundo os bastidores que andam por aí,
o Lula teria prometido a ele reorganizar a articulação política. O que isso significa? Ninguém tem muita clareza. É a demissão do Alexandre Padilha? Os bastidores de Brasília falam de uma dobradinha entre o Lira e o José Guimarães, que é o líder do PT na Câmara. O Zé Guimarães seria o preferido do Lira para a articulação política, para as relações institucionais. Não sei se isso está assim tão combinado, Larissa Voglio Bene. Uma coisa é certa. Ontem, numa entrevista, o Lira chamou o José Guimarães de herói. E o José Guimarães, quando houve a votação, falou que aquilo se devia ao Lira e a seu grande trabalho. E que o Brasil ainda ia reconhecer a importância do Lira. E houve uma coisa interessante, vamos para a 9, eu falava do Elmar Nascimento, ontem, o Elmar Nascimento, primeiro o Elmar Nascimento falou, vamos votar contra, toda a União Brasil votará contra. Depois, na hora da votação, ele falou, não, vamos votar a favor. O líder do... Vamos aí. O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, da Bahia, reforçou ontem as críticas à articulação política do governo Lula, mas disse que votou a favor da MP como uma forma de homenagear o presidente da Câmara, Arthur Lira. Em discurso no plenário, o parlamentar disse que se articulou como uma forma de lealdade a Lira. Vamos ouvir o que disse o deputado. O pulso da minha bancada, eu caminhei no sentido da reunião interna que a gente deveria votar contra o governo nessa matéria hoje. Fui vencido, levei a posição para a minha bancada, com toda a honestidade, com toda a lealdade, e pedi um último gesto que a gente pudesse votar com o governo nessa noite. E a minha bancada, com algumas exceções, disseram, o nosso coração, a nossa vontade, a unanimidade, todos. Não houve um que dissesse que queria votar a favor do governo. Todos. Mas em homenagem a você, líder, nós vamos lhe acompanhar e vamos votar de uma forma muito significativa a favor desse projeto. Esse gesto, presidente, eu faço em homenagem a você, que tem a minha lealdade, amizade e merece a minha confiança. E em homenagem a você, nós vamos entregar todos os votos que eu puder e que o União puder me acompanhar em homenagem ao governo hoje. É isso. Vocês viram a quem o Elmar Nascimento dedicou a vitória. Ao Arthur Lira. Sim, o poder de Arthur Lira é incontrastável para fabricar vitórias e derrotas do governo. E ele tem um preço. Quando eu digo tem um preço, não estou sugerindo coisas escusas nessa relação. Ele quer dividir o governo, que é o que ele fazia. Ele governava junto com o Bolsonaro. Ele tinha um orçamento secreto. O Bolsonaro não se ocupava do governo. Se ocupava de ficar pregando golpe. E hoje o protagonismo do Lira evidentemente é menor. Ele quer interferir mais no governo. E nós estamos observando que a relação daqueles que o Lula escalou para falar com o Congresso, por enquanto, não são boas com esse Congresso. Eu não estou nem fazendo juízo de valor da atuação de cada um.